Bem-vindos ao Guardião Esotérico. Hoje, mergulharemos numa das temáticas mais fascinantes e misteriosas do universo espiritual: a hierarquia dos anjos. Estas entidades celestiais têm sido representadas de inúmeras formas ao longo da história, desde benevolentes guardiões até temíveis emissários do julgamento divino. No entanto, por trás da sua imagem bem conhecida, esconde-se uma estrutura hierárquica que define os seus papéis e poderes dentro do cosmos. Esta organização não é meramente simbólica, mas reflete a própria natureza da existência divina e a forma como as forças celestiais interagem com o nosso mundo material. A compreensão desta hierarquia oferece-nos uma visão profunda sobre os mistérios da criação e o nosso lugar no grande esquema universal. O que distingue verdadeiramente um anjo de um arcanjo? Qual é o poder real dos serafins que os coloca no topo desta hierarquia celestial? Se pensavas que conhecias os anjos, prepara-te para descobrir a gnose oculta que envolve estas entidades e as profundezas da sua hierarquia celestial. Esta sabedoria esotérica, transmitida através de textos antigos e tradições místicas, revela aspectos da realidade que transcendem a compreensão comum. Existem três grandes hierarquias na angelologia: a inferior, a média e a suprema. Cada uma destas hierarquias não apenas estabelece uma ordem de poder, mas também reflete as funções distintas e responsabilidades que estes seres têm na manutenção do equilíbrio universal. Esta estrutura não é arbitrária, mas reflete a própria natureza da realidade divina e a forma como o poder celestial se manifesta através de diferentes níveis de existência. Hoje, vamos desvendar estes níveis, explorando não apenas as suas diferenças, mas também os mistérios e conhecimento oculto que cada um contém. Cada hierarquia representa um aspecto diferente da divindade, desde a proximidade íntima com a humanidade até a comunhão direta com o Criador. Esta progressão hierárquica ilustra o caminho espiritual que todas as almas podem percorrer, desde a consciência terrena até a iluminação celestial. Antes de mergulharmos nas especificidades de cada hierarquia, é fundamental compreender que os anjos não são simplesmente mensageiros de Deus. Em muitas tradições esotéricas, são considerados os guardiões do cosmos, encarregados de proteger a ordem divina contra as forças do caos. Esta responsabilidade vai muito além da orientação espiritual individual, estendendo-se à manutenção da própria estrutura da realidade. Estes seres são frequentemente representações de ideias ou forças abstratas, e estudá-los oferece perspectivas não apenas sobre crenças religiosas, mas também sobre filosofias mais profundas relacionadas com a natureza do universo e a nossa existência dentro dele. Cada anjo incorpora um aspecto específico da consciência divina, servindo como um canal através do qual essa consciência pode manifestar-se no mundo físico. A hierarquia angelical funciona como um sistema de transmissão de energia divina, onde cada nível filtra e adapta essa energia para o nível seguinte. Esta cascata de poder celestial garante que a vontade divina seja implementada em todos os planos de existência, desde as esferas mais elevadas do céu até as realidades mais mundanas da Terra. Começamos com a hierarquia inferior, que, embora seja a mais próxima dos humanos em termos de interação, não é menos importante no esquema divino. A este nível encontramos os anjos, aqueles seres de luz pura que atuam como intermediários entre Deus e a humanidade. Estes são os guardiões mais diretos das nossas almas, trabalhando incansavelmente para nos proteger das influências malévolas que constantemente tentam desviar-nos do caminho espiritual. Estes anjos são as figuras mais comumente mencionadas nas nossas tradições religiosas, servindo como mensageiros e guardiões que nos orientam através da vida. A sua tarefa primordial é vigiar as nossas almas, aconselhando-nos em momentos de dúvida e protegendo-nos de influências malévolas. Esta proteção não se limita apenas aos perigos físicos, mas estende-se às tentações espirituais e às armadilhas psicológicas que podem comprometer o nosso desenvolvimento espiritual.
São frequentemente descritos com uma aparência andrógina, simbolizando a sua natureza para além das divisões terrenas de gênero. Esta característica reflete a sua existência num plano onde as distinções materiais perdem significado, onde a essência pura da alma se manifesta sem as limitações impostas pela forma física. A sua androginia simboliza também a união dos opostos, uma característica fundamental da realidade espiritual. Embora o seu papel possa parecer simples, a sua missão é complexa e delicada. Os anjos devem intervir nas nossas vidas de forma subtil, pois não podem interferir diretamente com o nosso livre-arbítrio. Esta restrição divina significa que a sua influência se manifesta através de formas indiretas, como intuições, sonhos e aquela voz interior que muitos descrevem como consciência moral. Esta limitação não é uma fraqueza, mas uma característica fundamental do plano divino. O livre-arbítrio é considerado sagrado na ordem celestial, e qualquer interferência direta seria uma violação desta lei cósmica. Por isso, os anjos devem encontrar formas criativas e subtis de nos orientar, trabalhando dentro dos parâmetros da nossa escolha pessoal. Em muitos casos, os anjos são os protetores silenciosos que nos guiam sem sequer nos apercebermos da sua presença. Eles podem influenciar acontecimentos externos, criar sincronicidades significativas ou inspirar outras pessoas a oferecer ajuda quando mais precisamos. Esta forma de trabalho requer uma compreensão profunda da psicologia humana e uma paciência infinita. Dentro desta hierarquia inferior, encontramos também os arcanjos, que, embora pertençam a este nível, possuem um poder e autoridade que os distingue dos anjos comuns. Os arcanjos representam uma evolução natural da consciência angelical, onde a responsabilidade e o poder se expandem para incluir tarefas de maior alcance cósmico. Os arcanjos são guerreiros celestiais, encarregados de tarefas que vão além da mera orientação espiritual. São os protetores tanto dos reinos terrenos como dos divinos, incumbidos da missão de batalhar forças demoníacas e outras entidades que procuram perturbar o equilíbrio do cosmos. Esta função militar reflete a realidade de que o universo espiritual não é um lugar de paz perpétua, mas um campo de batalha onde as forças da luz e das trevas estão em conflito constante. Os arcanjos mais conhecidos são Miguel, Gabriel e Rafael, embora muitos outros sejam mencionados em textos apócrifos e tradições esotéricas. Miguel, em particular, é famoso por derrotar Lúcifer na grande batalha celestial, um ato que o consagrou como o mais poderoso dos arcanjos. Esta vitória não foi apenas um triunfo sobre o mal, mas também um lembrete do poder e autoridade que os arcanjos possuem no reino celestial. A figura de Miguel representa o aspecto guerreiro da divindade, a força necessária para manter a ordem quando esta é ameaçada. A sua espada flamejante simboliza o poder divino que pode cortar através da ilusão e da falsidade, revelando a verdade em sua forma mais pura. Miguel não é apenas um guerreiro, mas também um juiz cósmico que executa a justiça divina onde ela é necessária. Gabriel, conhecido como o mensageiro divino, representa o aspecto comunicativo da divindade. É através de Gabriel que as mensagens mais importantes são transmitidas aos profetas e visionários. A sua trombeta simboliza o poder da palavra divina para despertar a consciência humana e anunciar mudanças significativas no plano terrestre. Rafael, o curandeiro divino, incorpora o aspecto restaurativo da energia celestial. O seu poder de cura não se limita ao físico, mas estende-se às feridas emocionais e espirituais. Rafael trabalha para restaurar o equilíbrio onde este foi perdido, trazendo harmonia às situações de caos e discórdia. Apesar do seu estatuto elevado, os arcanjos também têm um lado mais sombrio na sua história. Sob ordens divinas, executaram ações terríveis, como a destruição de cidades inteiras ou a eliminação de exércitos humanos que se opuseram ao plano divino. Estas ações, embora incompreensíveis da perspectiva humana, são vistas dentro da hierarquia celestial como necessárias para manter o equilíbrio divino
e a justiça. Esta dimensão mais sombria dos arcanjos levanta questões profundas sobre a natureza da moralidade divina. O que consideramos como atos de destruição podem ser, numa perspectiva cósmica, atos de purificação necessários para o bem maior. Este paradoxo ilustra a diferença entre a moralidade humana, baseada na experiência limitada, e a justiça divina, baseada numa compreensão completa das consequências cósmicas. Portanto, os arcanjos não são apenas guerreiros, mas também executores da vontade divina, por vezes de formas que desafiam a nossa compreensão da moralidade. Esta dualidade reflete a natureza complexa da realidade espiritual, onde o bem e o mal não são sempre claramente definidos segundo os padrões humanos. É importante notar que, embora os arcanjos estejam na hierarquia inferior, o seu poder não deve ser subestimado. A hierarquia em si nem sempre reflete o poder individual, mas sim as responsabilidades específicas e as tarefas que cada ordem angelical deve cumprir. Os arcanjos, apesar de estarem num nível inferior, possuem capacidades e força que lhes permitem confrontar as entidades mais sombrias do universo e proteger a criação de Deus. Esta aparente contradição entre posição hierárquica e poder individual ilustra uma verdade espiritual importante. O verdadeiro poder não vem da posição, mas da capacidade de servir o propósito divino. Os arcanjos, mesmo ocupando uma posição relativamente baixa na hierarquia, são capazes de feitos extraordinários porque estão perfeitamente alinhados com a vontade divina. Quando ascendemos pela escada hierárquica, chegamos à hierarquia média, onde encontramos seres de imenso poder e responsabilidades ainda mais complexas. Esta hierarquia inclui os principados, as virtudes e os domínios, cada um com um papel específico na manutenção da ordem divina. Este nível representa um ponto de equilíbrio entre a proximidade humana da hierarquia inferior e a transcendência divina da hierarquia superior. Os principados são os guardiões das nações e cidades, uma responsabilidade que vai muito além da proteção física. A sua tarefa é supervisionar e orientar os líderes mundiais, garantindo que as suas decisões promovam a justiça e o bem-estar. Este papel requer uma compreensão profunda da política humana e da capacidade de influenciar subtilmente os processos de tomada de decisão em larga escala. Estes anjos são responsáveis por inspirar os governantes a agir com sabedoria e equidade, protegendo seus povos da tirania e corrupção. No entanto, o seu trabalho não é fácil, pois frequentemente enfrentam oposição de forças sombrias que procuram desestabilizar a ordem estabelecida. As lutas políticas e os conflitos internacionais são muitas vezes reflexos de batalhas mais profundas travadas no plano espiritual entre os principados e as forças do caos. A influência dos principados pode ser vista nos grandes movimentos da história, onde líderes inspirados emergem para guiar as suas nações através de períodos difíceis. Por outro lado, quando esta influência é bloqueada ou corrompida, vemos o surgimento de ditadores e sistemas opressivos que causam sofrimento em massa. Os principados são também os protetores das instituições religiosas, salvaguardando a pureza da fé e da doutrina. Este aspecto do seu trabalho é particularmente importante numa época onde as tradições espirituais enfrentam desafios constantes. Eles trabalham para manter viva a chama da espiritualidade autêntica, protegendo-a da comercialização e distorção. Esta proteção das instituições religiosas não se limita a uma única tradição, mas estende-se a todas as formas genuínas de busca espiritual. Os principados reconhecem que a verdade divina pode manifestar-se através de diferentes culturas e tradições, e trabalham para preservar a essência espiritual em todas as suas formas. As virtudes são, talvez, os anjos mais fascinantes desta hierarquia, possuindo a capacidade de manipular a matéria e alterar as leis físicas do universo. Este poder extraordinário permite-lhes realizar o que os humanos percepcionam como milagres, eventos que desafiam a nossa compreensão das leis naturais
e abrem janelas para realidades superiores. Disse que estes anjos têm o dom dos milagres, um poder que lhes permite realizar atos que desafiam a compreensão humana, como curar doenças, controlar o tempo atmosférico e até mesmo alterar o curso do tempo. No entanto, o seu poder é limitado por uma lei divina estrita, significando que só podem intervir quando absolutamente necessário para o plano divino. Esta restrição no uso do poder milagroso ilustra um princípio fundamental da espiritualidade. O poder verdadeiro vem acompanhado de uma responsabilidade proporcional. As virtudes não usam os seus poderes caprichosamente, mas apenas quando tal serve o bem maior da criação. Este autocontrolo é uma marca da verdadeira maturidade espiritual. As virtudes são também responsáveis por inspirar a fé nos corações humanos, trabalhando para despertar a consciência espiritual em aqueles que se perderam no materialismo. Elas estão associadas a fenômenos luminosos, como raios de luz ou clarões brilhantes que frequentemente precedem eventos milagrosos. Estes sinais visuais servem para preparar a consciência humana para receber a graça divina. Estas manifestações luminosas não são meramente espetaculares, mas servem um propósito espiritual específico. A luz é um símbolo universal da consciência divina, e a sua aparição sinaliza uma abertura no véu entre os mundos físico e espiritual. Para aqueles que têm olhos para ver, estas manifestações são convites para expandir a sua compreensão da realidade. Estes anjos trabalham em grupos, permitindo-lhes realizar as suas tarefas de forma coordenada e eficaz. Esta colaboração angelical reflete um princípio importante da realidade espiritual. Os maiores milagres surgem da união harmoniosa de diferentes consciências trabalhando em direção a um objetivo comum. A presença das virtudes é tão poderosa que é frequentemente percepcionada como uma luz intensa, uma radiância que acompanha os milagres e serve como sinal de intervenção divina. Esta luminosidade não é apenas um efeito colateral do seu poder, mas uma expressão da própria natureza divina que elas incorporam. Os domínios são os supervisores mais importantes desta hierarquia, atuando como supervisores dos anjos de ranking inferior, autorizando e monitorizando as suas missões. Esta função administrativa é crucial para manter a ordem e eficiência na implementação do plano divino. Eles servem como um elo vital entre as hierarquias superiores e inferiores, garantindo que as ordens divinas sejam transmitidas e executadas corretamente. Estes anjos possuem uma auréola de luz verde, um símbolo da sua conexão com o equilíbrio cósmico e a harmonia. Esta cor verde representa a natureza regenerativa da vida e a capacidade de curar e restaurar. Os domínios têm um dom especial para a cura, tanto física como espiritual, e são responsáveis por zelar pela saúde e bem-estar de todos os seres vivos na Terra. O poder de cura dos domínios não se limita à reparação de danos existentes, mas estende-se à prevenção de desequilíbrios futuros. Eles trabalham constantemente para manter a harmonia nos sistemas biológicos e ecológicos do planeta, intervindo subtilmente para corrigir perturbações antes que se tornem problemas sérios. Adicionalmente, têm a capacidade única de reparar fissuras nos limites do universo, selando portais e barreiras que separam a nossa realidade de outras dimensões. Este trabalho é crucial para manter o equilíbrio cósmico e impedir que seres de outros planos entrem no nosso mundo sem autorização. Estas fissuras dimensionais podem surgir por várias razões: experiências mágicas mal conduzidas, traumas coletivos intensos ou simplesmente como resultado do desgaste natural das barreiras entre os mundos. Os domínios são os técnicos cósmicos que reparam estes danos, garantindo que a integridade estrutural da realidade seja mantida. Segundo textos antigos, os domínios são também os guardiões dos limites da existência, protegendo o nosso mundo de forças que procuram atravessar para além da realidade conhecida. Estas forças, que não são demônios nem anjos caídos, representam um perigo para a ordem divina, e os domínios são encarregados de impedir a sua entrada.
Estas entidades não classificadas representam aspectos da realidade que existem fora dos parâmetros normais da criação divina. Elas não são necessariamente malévolas, mas a sua presença no nosso plano de existência poderia causar perturbações imprevistas na ordem natural das coisas. Os domínios também desempenham um papel significativo na distribuição de poderes espirituais aos humanos. São responsáveis por decidir que qualidades e virtudes os humanos possuirão, influenciando assim o seu caráter e a sua capacidade de cumprir o seu destino divino. Este poder sobre a vida e a morte, bem como sobre a distribuição de capacidades humanas, faz dos domínios uma das forças mais influentes no universo. Esta responsabilidade pela distribuição de dons espirituais não é exercida arbitrariamente, mas baseia-se numa compreensão profunda do plano divino para cada alma individual. Os domínios veem o potencial completo de cada ser humano e trabalham para garantir que cada pessoa receba os dons necessários para cumprir o seu propósito único na existência. Finalmente chegamos à hierarquia suprema, onde residem os anjos mais próximos da divindade, os tronos, querubins e serafins. Estes seres são os mais poderosos e enigmáticos dentro da hierarquia celestial, e a sua presença está envolta em mistério profundo. A este nível, a estrutura hierárquica deixa de ser meramente uma organização de poder e torna-se uma representação das forças mais puras e abstratas do universo. Os tronos são talvez os anjos mais enigmáticos desta hierarquia. Segundo as escrituras antigas, a sua forma é quase incompreensível para os humanos. São descritos como rodas gigantescas, cheias de olhos, irradiando fogo e energia cósmica. Esta descrição visual não deve ser tomada literalmente, mas como uma tentativa humana de compreender uma realidade que transcende a nossa percepção normal. Estes anjos não apenas sustentam o trono de Deus, mas também atuam como os pilares da ordem universal. Numa época, foram encarregados da tarefa de construir e manter a estrutura do universo, dirigindo o pulso da vida e da criação. Este trabalho requeria uma precisão absoluta e uma compreensão completa das leis cósmicas que governam a existência. No entanto, devido à perfeição absoluta do seu trabalho, Deus removeu-os deste papel, preferindo conceder às suas criações o livre-arbítrio. Esta decisão divina ilustra uma verdade profunda. Mesmo a perfeição pode tornar-se uma limitação quando impede o crescimento e a evolução. O livre-arbítrio, com toda a sua imperfeição e potencial para erro, é mais valioso do que a ordem perfeita mais estática. Agora o seu papel é mais passivo, mas o seu poder permanece imenso. Disse que todas as orações do mundo passam através deles antes de chegar ao Criador, tornando-os intermediários essenciais na relação entre os humanos e o divino. Esta função de filtro espiritual significa que cada oração é examinada, purificada e apresentada na sua forma mais adequada para receber a atenção divina. A presença dos tronos é tão poderosa que a sua mera existência mantém a estrutura do cosmos em equilíbrio. Estes seres representam a ordem divina na sua forma mais pura, garantindo que todas as coisas permaneçam no seu lugar e que o universo funcione de acordo com o plano de Deus. Esta função estabilizadora é exercida sem esforço consciente. É simplesmente a natureza dos tronos existir como pontos de ancoragem cósmica. Embora o seu papel tenha mudado ao longo do tempo, a sua importância dentro da hierarquia celestial permanece inquestionável. Eles são os guardiões silenciosos da ordem cósmica, trabalhando nos bastidores para manter a integridade estrutural da realidade. Os querubins são igualmente fascinantes e poderosos, embora frequentemente mal compreendidos como bebés alados na arte popular. Na realidade, são entidades majestosas e poderosas com múltiplas faces e asas, representando a complexidade e multidimensionalidade da consciência divina. Cada face representa um aspecto diferente da criação. O humano representa a consciência, o leão representa a força, o touro representa a estabilidade e a águia representa a transcendência.
são os guardiões dos segredos mais profundos do universo, protegendo o conhecimento divino que nenhum outro ser conseguiria compreender. Este conhecimento não é simplesmente informação, mas verdades fundamentais sobre a natureza da realidade que só podem ser compreendidas por consciências que transcenderam completamente as limitações materiais. Os querubins desempenharam papéis cruciais ao longo da história, desde a vigilância do Jardim do Éden até a proteção da Arca da Aliança. A sua sabedoria é incomparável e acredita-se que a sua inteligência lhes permite estar em múltiplos lugares simultaneamente, tornando-os guardiões omnipresentes no cosmos. Esta capacidade de omnipresença não significa que eles estão fisicamente em todos os lugares, mas que a sua consciência pode abranger múltiplas realidades simultaneamente. Esta característica permite-lhes supervisionar vastas extensões do universo e responder instantaneamente a qualquer ameaça à ordem divina. A lenda também sugere que Lúcifer, antes da sua queda, era um querubim, o que explica o seu conhecimento profundo do Éden e a sua capacidade de enganar Adão e Eva. Esta revelação põe em perspectiva tanto o poder dos querubins como o perigo representado por um ser celestial que se volta contra a ordem divina. A natureza quimérica dos querubins, com as suas múltiplas faces e a sua capacidade de voar entre mundos, simboliza o seu papel como intermediários entre o divino e o terreno, unindo o céu e a terra numa dança eterna de conhecimento e poder. Esta ponte entre os mundos é essencial para manter o fluxo de sabedoria divina através de todos os níveis da criação. Os serafins, contudo, são os mais elevados de todos os anjos. Estes seres ardem com amor divino e rodeiam o trono de Deus, louvando-o eternamente. Esta descrição de arder não se refere ao fogo físico, mas ao fogo espiritual do amor puro, uma força tão intensa que purifica e transforma tudo o que toca. São descritos com 3 pares de asas cobertas de olhos, que usam tanto para se protegerem da radiância divina, como para executar as missões mais sagradas. Cada par de asas tem um propósito específico, um para cobrir o rosto em humildade perante Deus, outro para cobrir os pés em modéstia, e o terceiro para voar em serviço ao divino. A mera presença de um serafim é tão poderosa que poderia destruir qualquer coisa na sua proximidade, até mesmo outros anjos. Esta destrutividade não é maliciosa, mas resultado da intensidade pura da energia divina que eles incorporam. É como tentar tocar o sol. A proximidade com tal pureza e poder é naturalmente destrutiva para formas de consciência menos elevadas. O seu amor por Deus é tão intenso que canalizam a energia divina, sendo capazes de libertar poder inimaginável se requerido pelo plano divino. Este poder não é usado para destruição, mas para transformação, convertendo tudo o que tocam numa forma mais pura e elevada de existência. Os serafins são também os guardiões do trono divino, protegendo Deus de qualquer ameaça externa. Embora possa parecer paradoxal que um ser omnipotente precise de proteção, esta função representa mais um aspecto cerimonial da ordem celestial, uma demonstração da reverência e dedicação que caracteriza toda a criação divina. Embora suas tarefas específicas sejam um mistério, sabe-se que o seu poder é tão grande que a sua mera presença na Terra poderia alterar o equilíbrio de todo o universo. Por esta razão, disse que só podem manifestar-se nos planos superiores do céu, onde a sua devoção ardente a Deus mantém a ordem cósmica. A figura do serafim é talvez a mais aterrorizante e, ao mesmo tempo, a mais reverenciada em toda a angelologia. Estes seres são a incorporação do amor divino na sua forma mais pura, e o seu poder é tão imenso que nenhum outro ser na criação poderia sequer aproximar-se deles sem ser consumido pelo seu fogo divino. Em muitas tradições esotéricas, são considerados os guardiões da luz e os protetores dos mistérios mais profundos do universo. Eles representam o objetivo final de toda a evolução espiritual, o estado de união completa com a consciência divina, onde o eu individual se dissolve no amor universal. A transformação necessária para se tornar um serafim é tão radical
que representa essencialmente uma morte completa do ego e um renascimento como pura consciência divina. Este processo de transformação é o objetivo supremo de todas as práticas espirituais, embora poucos seres tenham alguma vez alcançado tal estado de purificação. A hierarquia angelical não é simplesmente uma organização de poder, mas uma estrutura complexa que reflete as múltiplas facetas do universo e a relação entre o divino e o terreno. Cada nível, desde os anjos até aos serafins, desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio cósmico, e as suas responsabilidades vão muito além do que comumente imaginamos. Esta estrutura hierárquica oferece-nos uma compreensão profunda sobre a natureza da própria existência. Ela mostra-nos que a realidade não é um sistema caótico e aleatório, mas uma ordem cuidadosamente orquestrada, onde cada elemento tem o seu lugar e propósito específicos. Desde o mais humilde anjo guardião até ao mais elevado serafim, cada ser contribui para a sinfonia cósmica da criação. Estes seres não apenas protegem a humanidade, mas também mantêm a ordem do universo, intervindo em momentos-chave para garantir que o plano divino seja cumprido. As suas intervenções podem ser subtis ou dramáticas, mas são sempre direcionadas para manter o equilíbrio entre as forças da criação e destruição, ordem e caos, luz e trevas. A complexidade desta estrutura reflete não apenas a diversidade de papéis divinos, mas também a profundidade do mistério que envolve estes seres. Cada hierarquia representa um nível diferente de compreensão espiritual, desde a consciência individual até a consciência universal. Estudar esta hierarquia é como mapear os estágios da nossa própria jornada espiritual. Como vimos, a hierarquia dos anjos é uma fascinante mistura de poder, sabedoria e amor divino. Desde os anjos que guiam as nossas almas até aos arcanjos que combatem as forças do mal, até aos serafins que ardem com glória divina, cada um destes seres é uma peça essencial no grande esquema do universo. Esta hierarquia também nos ensina sobre a importância do serviço e da humildade. Mesmo os seres mais poderosos da criação existem para servir um propósito maior que eles próprios. Nenhum anjo, não importa quão elevado, existe para benefício próprio, mas sim para contribuir para o bem-estar de toda a criação. A próxima vez que pensares num anjo, lembra-te de que por trás da sua imagem serena se esconde uma estrutura complexa e um poder imenso que trabalha incansavelmente para manter o equilíbrio entre o céu e a terra. Estes seres, embora etéreos e divinos, têm um impacto direto no nosso mundo e nas nossas vidas, guiando-nos, protegendo-nos e garantindo que o universo permaneça em equilíbrio. A compreensão desta hierarquia pode transformar a nossa perspectiva sobre a espiritualidade e o nosso lugar no cosmos. Ela mostra-nos que não estamos sozinhos na nossa jornada espiritual, mas que fazemos parte de uma vasta rede de consciência que se estende desde as realidades mais mundanas até as esferas mais elevadas da existência divina. Se desejas continuar a explorar estes temas e aprender mais sobre as diferentes hierarquias e os seus segredos, não te esqueças de subscrever e deixar um comentário sobre que hierarquia gostarias de explorar mais profundamente. Como sempre, um agradecimento especial aos nossos patronos no Patreon, que tornam este canal possível. A jornada através dos mistérios angelicais é infinita, e cada revelação abre portas para compreensões ainda mais profundas. Que os anjos continuem a vigiar-vos até a próxima vez, e que as vossas próprias jornadas espirituais sejam abençoadas com a sabedoria e proteção destas magníficas entidades celestiais. Até a próxima exploração nos reinos do conhecimento esotérico, onde continuaremos a desvendar os mistérios que moldam a nossa existência e nos conectam com as forças mais profundas do universo. Que a luz angelical ilumine sempre o vosso caminho.